Se você clicou nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho, tá bom? O sol matinal mal despontava no horizonte, quando a carruagem real se deteve aos portões do grande solar dos Montemor. As carroças, entalhadas em cedro nobre e ornadas com brasões de ouro, ressoavam o eco de um poder secular. Dentro da mesa, ilustre delas, a condessa Helena de Montemor, maquiada de ira e angústia, fitava a paisagem ao redor com desdém contido. Seus ricos vestidos de veludo atu patróleo, bordados em fios de prata, pareciam carregar o peso de sua própria humilhação. Helena nascera sob o signo de uma das famílias mais antigas da corte imperial. Desde menina, aprendera a se comportar com altivez, escolher as melhores rendas, discorrer sobre etiqueta, até mesmo ditar as regras de boas maneiras para as jovens donzelas que sonhavam em igualá-la. Mas agora, aos 24 anos, encontrava-se à mercê dos mesmos parentes que a criaram para o triunfo. Sua avó desafiara abertamente os costumes. Recusara-se a aceitar o casamento arranjado, que lhe garantisse posição social. Sua recusa, vista como a mais escandalosa rebeldia, feria o prestígio da família. Na véspera, a reunião de anciãos decidira seu destino em silêncio sepulcral. A Irmandade, coroada pelos olhares gélidos da duquesa sua tia e do marquês seu avô, decretara que Helena seria despida de privilégios e enviada para aprender a valor dos debaixo. Não seria trancafiada em convento nem banida ao desterro estrangeiro, menos a família buscava algo mais exemplar. Por isso, o veredito impunha que ela se tornasse escrava doméstica de um dos homens subjugados pela mesma aristocracia, qual pertencia, permitindo-lhe sentir na própria pele a miséria que sempre desprezara. Ao chegar ao salão principal, foi tomada por um calafrio. As torres de pedra, os quadros de antepassados altivos e o tapete persa, que serpenteava o chão, pareciam, enfim, alinhar-se para zombar dela. Antes que pudesse pronunciar uma só palavra, seu pai, o conde de Montemor, ergueu a mão e ordenou, com voz firme e sem traços de compaixão: Helena, a partir de hoje, serás entregue aos cuidados de Joaquim, escravo nesta propriedade. Deverás, de bom grado, submeter-te a cada ordem que te for dada por ele. Falhar em cumprir o que te for determinado será visto como contumácia, e as punições serão ainda mais severas. O silêncio que se seguiu foi mortal. A condessa tentou protestar. Pai, trata-se de uma bestialidade. Mas a voz lhe faltou, diante do olhar impassível de seu avô. A duquesa, com ares de superioridade, acrescentou: a nobreza que se ignora é digna de desdém. Que este castigo te faça entender que o mundo não gira apenas ao redor de curtumes e salões de baile. Vestiram-na com um simples saiote de tecido tosco, amarrado na cintura por uma corda áspera. Os cabelos, antes perfeitamente penteados, foram soltos e descuidados, escorrendo por ombros brancos, como neve. Entregaram-lhe ainda uma flanela grosseira para limpar o chão e um jarro de barro, com água para lavar o rosto sempre que lhes aprouver. Qualquer resistência se converteria em chicotadas. Avisaram, quando descerrou os portões do solar. O vento da manhã carregou o odor do orvalho e da terra úmida, mas também a lembrança dos perfumes refinados que escapavam de seus vestidos. De veludo, a carruagem retomou a marcha lentamente, cortando florestas de eucaliptos e campos de cana. A cada quilômetro, a atmosfera de poder e luxo se esvaía, e a condessa se sentia reduzida a um mero vulto de vaidade. Horas depois, chegaram a um casebre isolado, construído em pau a pique e coberto por folhas de palha. O entorno era simples, apenas alguns pés de mandioca, um pequeno chiqueiro e um curral onde cabras miavam baixinho. O único sopro de vida vigorosa vinha de um tronco seco cravejado de ferraduras, onde penduravam-se ferramentas enferrujadas. Ao descer, Helena quase vacilou. A porteira de madeira rangia, como se reclamasse o peso de sua presença. De um canto sombrio da varanda, surgiu um homem de porte calmo e olhar sereno. Seus trapos mal cabiam em seu corpo forte, porém tracos, dignos. Testa larga, queixo quadrado e olhos castanhos profundos, cintilando sob sobrancelhas espessas. Era Joaquim, o escravo a quem pertenceria de agora em diante. Ele não disse palavra. Limitou-se a acenar levemente com a cabeça, guiando-a para dentro do modesto abrigo. Não havia mobília alguma, menos apenas um canto com palha amontoada, onde ela deveria deitar-se. Perto dali, o cantil de barro com um pouco de água e um pote de barro com feijões murchos. Ali começaria sua nova vida. Helena sentiu as forças esmorecerem. O silêncio do casebre parecia funéreo, contrastando com as vozes altas e o tilintar prateado dos salões que, pouco antes, alegravam seus sentidos. Agora, só restava o eco incômodo de seus passos sobre o chão de terra batida. Joaquim virou-lhe
as costas e passou a recolher lenha, preparando o fogão improvisado. Não ofereceu ajuda, não lançou olhares de piedade. Seu comportamento calmo parecia uma reprovação em si. Ele não reagia à humilhação dela, mas a instigava a sentir o próprio orgulho ferido. Ante o frio crescente do entardecer, Helena pôs-se a observar cada detalhe do casebre, as marcas de cupim na madeira, as roupas remendadas penduradas no varal, o silêncio que só vinha quebrado pelo bater das asas de um pássaro noturno. Não havia luxo, não havia conforto, não havia esperança aparente. Tudo se resumia a esforço e resignação. Quando a escuridão se adensou lá fora, Joaquim acendeu um lampião rústico e aproximou do encanto, iluminando a feição cansada de Helena. Sem uma única palavra, ele retirou um pote de barro com feijão e o colocou diante dela. Ela recusou, empurrando-o com desdém. Seus lábios, manchados pelos batons caros, não suportaram o gosto simples e ralo daquela refeição. Mas, não, houveram repreensões. Em silêncio, ele seguiu com suas próprias tarefas. Ao final do dia, Helena foi conduzida ao quarto, um espaço exíguo, sem divisórias, onde dormiriam ambos. A palha friável servia de cama a ele, e logo a ela. Sentiu o olhar de Joaquim, mas este apenas pegou um cobertor surrado e o estendeu sobre o chão. Guardou distância, como se criasse um espaço de respeito, até nas mínimas ações. Exausta, Helena acomodou-se sobre a palha. Seu corpo, acostumado a rendas finas e colchões acolchoados, sentia cada dureza do chão. O arrepio que percorreu sua espinha não se devia apenas ao frio, mas ao peso de sua nova condição. Sob a luz mortiça do lampião, os olhos de Joaquim pareciam sondar mais do que entendia. Havia ali uma serenidade enigmática, quase uma recusa, a se curvar diante da tirania de sua própria sorte. Por fim, ele apagou o lampião, mergulhando o casebre na penumbra. Em silêncio absoluto, ambos se deitaram menos ela, coberta pelo mesmo pano que servia a ele. Ele preservando um mínimo de liberdade de movimentos, o rangido da porta, o bater de corações acelerados e o cheiro da palha úmida tornaram-se uma. Sinfonia estranha. Helena fitou o teto rasteiro, já sem a cauda de seu orgulho. Nunca estivera tão próxima, tão exposta à realidade dos que ela julgava inferiores. Ao fechar os olhos, as imagens do passado menos bailes, promessas de poder, olhares invejosos, menos misturaram-se ao medo do desconhecido. O orgulho, antes inabalável, começava a vacilar, e foi nesse turbilhão de pensamentos e sensações que terminou seu primeiro dia no casebre, longe de tudo o que julgava imprescindível. A aurora do dia seguinte trazia consigo não apenas o canto dos galos, mas a promessa de uma jornada que a obrigaria a confrontar as próprias convicções. O primeiro luar da noite passada ainda pairava sobre o casebre quando Helena despertou, os olhos secos de sono e revolta. O arrepio que sentira ao deitar-se fora apenas um prenúncio da humilhação que a aguardava ao romper da aurora. Sentiu o corpo dolorido, menos cada músculo reclamava da palha dura, mas a indignação era maior. Como ousavam lhe impor tamanho suplício? Levantou-se, o corpete de trapo apertando-lhe os rins, e envergou o saiote áspero. A pequena vasilha de barro com água estava quase vazia. Não havia toalha, apenas a lembrança do luxo que deixara para trás. Lá fora, o mugido distante de uma vaca e o cacarejar de galinhas anunciavam o dia. Joaquim surgiu na soleira, com as mãos calejadas segurando uma trouxa de ramos frescos. Não falou bom dia. Jamais trocara cumprimentos formais. Limitou-se a acenar as feições imperturbáveis. Helena sentiu um impulso de exaltar-se. Por que não me oferece água decente? Espetou, erguendo a vasilha rachada. Ele parou, mediu-a com o olhar sereno, e simplesmente depositou ao seu lado um pote maior, também de barro contendo leite tirado da vaca na madrugada. Ela recuou, estupefata. Leite? Você ousa me oferecer? Leite! Gritou, como se o simples ato fosse afronta. Joaquim, ainda em silêncio, ergou o pote, indicou o coxo das cabras, e voltou ao trabalho de carregar lenha. Como se lhe dissesse: tome o que precisa, mas não me interrompa. Helena seguiu, tremendo de raiva, e quando ele colocou os ramos no canto da lareira improvisada, ela bateu com a palma da mão na parede de pau a pique. Eu não sou criada, nem servo, bradou. Exijo respeito. Ele ergueu um sobrancelha, voltou-se, e, num gesto de extremo desprezo, continuou seu ofício. A clareza com que ele ignorava seu destempero inflamava ainda mais seu orgulho ferido. As tarefas do dia foram-lhe atribuídas 3 tarefas rígidas: varrer o terreiro com uma vassoura de galhos secos, levar baldes de água ao curral e alimentar as galinhas. Cada movimento feria seu corpo, cada respingo de lama em seu saiote
Mancava sua compostura quando verteram o primeiro balde de água diante das galinhas. Helena hesitou em apontar o chiado de repulsa. Essas criaturas imundas nem deveriam existir. E num rompante, derrubou o balde, espalhando água empoçada sob o poleiro. Fez questão de recuar, os dedos ainda gotejando, enquanto Joaquim recolhia, sem protestar, degraus de tábuas velhas para construir um esquadouro melhor. Em seguida, ordenaram-lhe colher ovos menos. Mas Helena, ao abordar o galinheiro, apanhou somente 3, e deixou o restante entulhado no ninho. Para que tantos ovos? Nem uma madre de criancinha conseguiria devorar tudo isso. Novamente, Joaquim interveio. Apanhou o número exato de ovos para a próxima refeição, e silencioso, completou o serviço. Nenhuma palavra de repreensão, somente a metódica precisão de seu gesto. 2. A recusa da comida ao soar o meio-dia. Hector menos cão magro, e atingido por sarna próximo sei, para lamber seus pés cansados. Ela chutou o animal com ódio, pisoteando seu corpo franzino, o cão uivando de dor. Joaquim tentou apartá-lo, mas ela o empurrou, à beira de um ataque de fúria. Afasta esse monstro seu, gritou, que ele não ouse comer do que me deram. A refeição foi mais vexatória. Um pouco de feijão duro, farelo de mandioca e água rala. Helena recusou-se a pôr na boca, cuspiu o feijão no chão e virou o rosto, virando as costas. Os grãos espalharam-se, formigas já se aglomeravam até ela. Em silêncio, Joaquim agachou-se, recolheu o feijão recusado, acrescentou um punhado de milho e estendeu a ela um novo prato. Helena considerou cuspir de novo, mas hesitou ao ver o olhar sereno daquele homem. Você se recusa a comer, disse ele, num tom frio, porém admiravelmente calmo. Vai fraquejar antes mesmo de calçar meus sapatos. Ele não levantou a voz, bastou o peso da frase, e a altivez de quem, apesar de escravo, demonstrava mais dignidade do que ela jamais imaginara. Helena, roxa de orgulho, virou-se, empurrou o prato e voltou para um canto da varanda, de onde o espectro de sua nobreza lhe sussurrava humilhação sem fim. 3. A tentativa de fuga é impulsionada pela revolta. Helena fugiu para o fundo do quintal, passou pelo galinheiro, chutou uma gaiola de pássaros, rompeu a cerca frágil e correu. Sapatos luxuosos trocados por pés nos que sangravam nos espinhos. Queria retornar à estrada principal, encontrar ajuda, denunciar o castigo desumano. Cerca de 20 metros à frente, o tronco de um grande jequitibá bloqueava o caminho. Enquanto escalava, espiando os tornozelos, ouviu Joaquim chamando seu nome. Parou, sentiu o coração pulsar feito martelo, mas manteve-se firme. Não me siga, gritou, tremendo de fúria. Ele aproximou-se, sem pressa, e falou baixinho. Você vai se machucar. Não é saudável correr descalça sobre o mato. Ela imaginou um golpe, um chicote, tudo menos aquilo, mas ele apenas estendeu a mão, incapaz de resistir ao pedido inaudito, que ela mesma não percebia. Helena permaneceu imóvel, o impulso de romper seu cativeiro substituído por dúvida. E, antes que pudesse reagir, Joaquim afastou-se silenciosamente, deixou-a sozinha, em pé sobre as raízes do jequitibá, o vento sacudindo seu cabelo, o peito afogado pelo choque. Como podia sentir medo de um homem em cuja mão repousava apenas um gesto de cuidado? 4. As lágrimas e o desprezo retornou ao casebre, os olhos marejados. Sentou-se no umbral, os joelhos junto ao queixo, e deixou as lágrimas rolarem livremente, não lágrimas de dor, mas de frustração. Seu mundo aristocrático, aquele tecido fino de protocolos e vaidades, desmoronava sob a beleza crua do gesto de um escravo. Quando Joaquim trouxe o resto dos ramos para a lareira, viu-a ali, solitária e vulnerável. Ele hesitou, mas depositou os gravetos ao seu lado. Também não disse nada. O crepitar do fogo abafou qualquer som. Voca me despreza, murmurou ela virando-se. Detesta que eu esteja aqui. Ele ergueu lentamente os olhos, não o suficiente para desejar fazer-lhe mal, e virou-se de volta ao seu ofício. Aquel simples não o suficiente, reverberou em seu espírito como um escárnio. 5. A noite forçada com o cair da tarde. O calor foi cedendo ao vento mais frio. Helena encorreu-se, envolta no saiote, os ossos rangendo. Não havia outro lugar para dormir. O espaço no quarto compartilhado era tão exíguo quanto na noite anterior, mas agora sem a pequena distância que ele respeitara. Ele estava mais próximo, recolhendo o cobertor surrado, abrindo aos pés dela. Um gesto discreto de gentileza menos mais gesto. Ainda assim, ela encolheu-se num canto, irritada por sentir o calor imperceptível daquele pano sobre sua pele. Seu corpo se recusava a aceitar qualquer conforto vindo de tão inferior ser. Quando o lampião foi apagado, restou apenas o som das hienas distantes,
e o respirar estertoroso de ambos. O ar gélido a cutucava, fazendo-a tremer de raiva e frio. E pela primeira vez, Helena considerou o quão profunda era sua aversão, mas também o quanto o simples silêncio de Joaquim a fazia questionar seus próprios preconceitos. Ao fechar os olhos, revoltou-se contra si mesma. A rebeldia que nascia em seu peito não se alimentava apenas do desejo de liberdade, mas de uma raiva que a desafiava a renunciar à própria nobreza. No escuro só restava o frio e a certeza de que, amanhã, as humilhações que a aguardavam seriam ainda mais pesadas. Manhã trouxe um silêncio diferente. O canto dos galos parecia mais contido, e até o vento sussurrava com menos ímpeto. Helena, ainda exaurida pelas humilhações e pela própria revolta, acordou com o corpo dolorido, mas algo em seu coração começava a pender para outro lugar, um lugar estranho, indefinido. Ao erguer-se, sentiu os membros leves, como se o peso da fúria houvesse arrefecido. Joaquim já estava de pé, retirando uma pequena tigela de lentilhas do pote de barro. Percebeu o olhar de Helena, e sem uma palavra, colocou diante dela o alimento quente. Ela hesitou, segurando a tigela com os dedos delicados, mas contendo a hesitação por um instante além do habitual. O aroma simples evocava memórias de infância, antes dos bailes e dos protocolos, quando se sentara à mesa da avó e experimentar a rusticidade da roça, tomou um gole, e contra sua vontade, sentiu a fome ceder parés adochido. Observou ele, num tom suave, que Helena não havia ouvido. Antes, ela ergueu o olhar, surpresa. Aquelas palavras não carregavam repreensão, mas um cuidado genuíno. Por um momento, sentiu-se exposta, não como dama isolada em seus salões, mas como ser humano vulnerável. Dor de cabeça menos, murmurou, desviando os olhos para o chão, de terra batida. Ele acenou e voltou ao seu trabalho. Arrumou o canto onde enchera o pote de água. Limpou os utensílios com calma quase ritual. Tudo era feito sem pressa, sem ir a menos qualidade desconhecida para ela. Acostumada ao ritmo frenético das festas aristocráticas, o colapso de Helena horas depois. Enquanto varria um canto do terreiro, sentiu o mundo girar ao seu redor. Ferramentas lhe escaparam das mãos, e ela caiu de joelhos, vomitando há pouco que havia comido. As cólicas e a fraqueza a deixaram sem forças para erguer sequer a cabeça. Desesperada, fechou os olhos, pronta para desmaiar. Foi então que sentiu um toque firme no ombro. Sem esforço, Joaquim a ergueu colóquia de costas contra seu peito forte, e a conduziu, ainda sem palavras, até a palha úmida, onde ambos dormiam. Deitou-a com cuidado, afagando-lhe o cabelo com gestos tão delicados que pareciam derrubar as últimas barreiras do orgulho dela. Fique tranquila. Menos ele falou, finalmente. O tom não era paternalista, mas sereno. Voltarei logo. E partiu, deixando-a entregue apenas ao pulsar de seu próprio coração. Helena, sentada no chão frio, percebeu pela primeira vez que não havia centelha de arrogância na atitude daquele homem, mas um respeito inquebrável. 2. O cuidado silencioso Joaquim reapareceu minutos depois, trazendo uma infusão de ervas colhidas. Não Quinta, com paciência, fez com que ela tomasse o líquido morno, limpou-lhe o suor da testa com um pano úmido e acomodou um cobertor adicional sobre seus ombros. Cada gesto era uma pequena dádiva, menos tão simples, porém tão profunda, que o orgulho de Helena ameaçou se romper de vez. Enquanto ela tremia de frio, ele permaneceu ao lado, ajoelhado, vigiando sua respiração. Não falou palavrão, não comentou sobre sua condição de condesa. Agiu apenas como alguém que viu uma vida humana menos ponto final. Helena, de olhos semicerrados, permitiu-se pela primeira vez uma lágrima de gratidão. A mesma mão que carregara lenha, revirado feijões e varrido o terreiro agora repousava em seu ombro, oferecendo calor e segurança. Ela quis perguntar seu nome verdadeiro. Quis discutir a injustiça que seu pai impusera, mas as palavras ficaram entaladas na garganta. 3. A semente da dúvida nos dias seguintes, Helena, ainda passando mal de vez em quando, foi forçada a depender de Joaquim. Cada vez que a fraqueza dominava, era ele quem a carregava até o casebre. Sempre que sentia cólica ou náusea, era ele quem preparava o remédio caseiro. Em pouco tempo, ela começou a notar detalhes que nunca vira. A caligrafia precisa de sua caderneta de contas, o cuidado com que ele remendava seu saiote rasgado, a paciência infinita ao Enzo Nerli a substituir a vassoura de galhos secos por uma feita de cipó, mais eficiente. Em cada uma dessas ações, a nobre sentia o preconceito se esfarelar. Como podia um escravo, reduzido ao lugar mais baixo da sociedade, demonstrar tamanha nobreza de alma e inteligência prática? Seu mundo virara de cabeça para baixo. 4. O gesto simbólico certa. Tarde, após uma tempestade que alagou parte do terreiro. Helena,
em vão tentando estender roupas molhadas. Viu Joaquim chegando com pedaços de tecido limpos. Sem qualquer pompa, ele amarrou-os num varal improvisado, esticando ao sol os trapos grossos. Quando terminou, dedicou um sorriso ameno menos como se a ajudasse por genuína afeição. Então, sem aviso, abaixou-se e aforece-lhe o pedaço de pano, que havia lavado, limpo e passado. Era um quadrado de algodão, macio ao toque. Present, singelo menos mais para Helena simbolizava muito mais que um ato de limpeza. Era a reconstrução, fio a fio, do orgulho que o castigo dilacerara. Pegou o pano, sentiu-o caloroso, e pela primeira vez abriu um leve sorriso. 5. A confissão não. Pronunciada naquela noite, antes de dormirem, Helena permaneceu acordada, sentada no canto, olhou para Joaquim, que repousava o corpo cansado sobre a palha, e percebeu que nele havia mais dignidade do que em todos os salões aristocráticos que conhecera. Quis dizer obrigada, mas o nó na garganta a impediu. Era como se o agradecimento reconhecesse sua própria vulnerabilidade. E pela primeira vez, ela se questionou. Se pudesse escolher, teria feito tudo diferente? Se pudesse fugir novamente, escolheria o conforto, e a pompa, ou o risco, e aquela paz inesperada, que brotara no cuidado silencioso, de um homem que não se quebrava. Ao apagar o lampião, sentiu-os envolvidos num silêncio confortável. O frio ainda existia, mas agora parecia secundário, diante da chama suave da gratidão que começava a arder em seu peito. Sol nascente tingia o céu de púrpura e roseado, e pela primeira vez, Helena despertou sem aquele nó de mágoa no peito. O frio matutino despertava seus sentidos, e ao erguer-se, sentiu um leve formigamento percorrer seu corpo. Ao lado, Joaquim murmurava algo para si mesmo, já ocupado em acender o lampião e organizar o pequeno fogão de barro. Ela observou, em silêncio, cada cuidado seu. O jeito de soprar a chama, de ajeitar os gravetos, de apoiar os pés descalços no solo frio. Um curioso calor invadiu seu coração. Bom dia menos, arriscou, quase como se pedisse permissão para existir. Ele ergueu o olhar e sorriu de leve, os olhos castanhos ligeiramente mais suaves do que ela jamais vira. Sem uma palavra, inclinou a cabeça no que foi recebido como um aceno respeitoso. O aprendizado mútuo naquele dia. Joaquim a ensinou. A nova tarefa de plantar mandioca, furar a terra com a ponta de uma haste, acomodar cada rizoma e cobrir com terra solta. Helena acompanhou seus movimentos, imitando cada gesto com determinação. Quando errou a profundidade, ele segurou sua mão para guiá-la, ajudando-a a acertar. O contato provocou um choque de sensações. Os dedos dele, calejados pelo trabalho duro, eram firmes, mas surpreendentemente delicados. O calor da pele ressoou em seus nervos, e o rubor subiu às suas faces, embora mantivesse a postura ereta, o olhar firme no chão. Riram juntos, quando um rato corredio fugiu sob a sombra da planta recém-crescida. O som de sua risada, um tilintar inesperado, ecoou pelo quintal, e, pela primeira vez, Helena sente-se leve menos como se aquela gargalhada devolvesse algo que perdia havia tempos. 2. O toque proibido ao pôr do sol. Ao recolher lenha para a fogueira, Helena tropeçou numa raiz oculta, e quase caiu de cara na terra. Antes que pudesse reclamar, sentiu um braço forte ampara-la pela cintura, erguendo-a com facilidade e firmeza. Estiveram tão próximos que ela sentiu o aroma rústico de tabaco e terra que emanava dele. Os olhos dela se encontraram com os dele por um instante eterno, e, por breves segundos, o mundo se fechou ao redor de suas pulsações. Obrigada menos, murmurou. A voz embargada, quase inaudível, ele soltou um riso contido e afastou-se, antes que o calor de sua respiração exposta revelasse demais. O gesto foi tão simples, mas tão profundo, que Helena ficou trêmula, percebendo que seu coração batia como um tambor em festa a danca ancestral. Numa noite em que a lua cheia se ergueu alta e prateada, Joaquim surpreendeu Helena trazendo um pequeno tambor improvisado com pele de cabra e um pedaço de madeira. Sentaram-se diante da fogueira, cujo crepitar lançava sombras dançantes nas paredes de pau a pique. Com um sorriso, ele começou a marcar um ritmo lento e cadenciado, batendo no tambor com as palmas ásperas. Helena, curiosa, tocou o tambor baixo, aprendendo o compasso. A música brotava de forma tribal, visceral, e ela sentiu o sangue vibrar em suas veias. Então, ele a convidou, com um gesto, a dançar. Relutante, ela ergueu o saiote e, descalça, seguiu seus pés descalços. O ritmo envolvia os corpos, e, num movimento gracioso, porém carregado de potência, ela deixou-se levar, sentindo a cintura se soltar. Os passos se encadearem. Joaquim dançava ao seu redor, guiando-a em passes simples, como se compartilhasse um segredo ancestral.
O fogo iluminava seus olhares, que se entrelaçavam num diálogo silencioso de desejo e medo. Helena, sem saber como, encostou a mão no peito dele para sentir o ritmo de seu coração. O choque de calor a fez recuar, mas ao invés de reprovação, viu nos olhos dele um convite tranquilo. Fique. A simples palavra, sussurrada no crepitar do fogo, ecoou em sua alma. Ela permaneceu ali, com a mão pousada sobre o coração dele, sentindo a vida pulsar sob a pele dele. Tão diferente do vazio dos salões aristocráticos. 4. Tensão e vergonha quando a dança acabou. Helena percebeu o quão perto estivera de permitir que o mundo proibido lhe invadisse. O frio da noite repicou sobre sua pele úmida de suor, e num movimento brusco, afastou-se, virando o corpo para a fogueira. O rubor em suas faces denunciava a confusão que o toque despertara. Não devemos, balbuciou, os olhos fixos no chão de terra. Joaquim suspirou, abaixou o tambor e segurou sua queixeira. Helena, não há culpa em viver o que o coração pede. As palavras, tão simples, ecoaram como trovões. O coração dela disparou, dividida entre a honra que lhe restava e a força daquele sentimento que rompia, sem permissão. 5. O afastamento respeitoso na noite seguinte. Joaquim manteve-se em silêncio mais do que o habitual. Ao invés de aproximar-se, para dormir, ele recolheu o cobertor e deitou-se num canto mais distante, respeitando o pudor dela. Menos embora o espaço exíguo tornasse impossível uma separação verdadeira. Helena, abraçada ao pano áspero, sentiu uma onda de culpa e arrependimento. Havia cruzado uma barreira jamais imaginada. O lampião morreu antes do sono, e o frio invadiu novamente o casebre. Ela estremeceu, desejando o calor que o corpo dele oferecia, mas sentiu o peso da convenção social lhe puxar para longe. No silêncio, cada batida de seu coração gritava o nome dele. 6. A aceitação, silenciosa na manhã seguinte. Ao invés de afastar-se, Helena permaneceu sentada ao lado de Joaquim, quando ele trouxe o leite fresco da vaca. Suas mãos tremiam enquanto recebia o pote de barro. Ele apoiou-o com gentileza, e ela olhou nos olhos dele. Dessa vez sem desviar o olhar, um gesto de rendição tão simples quanto poderoso, ela bebeu o leite em goles tímidos. E quando terminou, estendeu o pote vazio. Sem dizer nada, ele aceitou o objeto, guardou-o e num sorriso contido estendo-lhe a mão para ajudá-la a levantar. Helena, sem hesitar, segurou-a. O contato suave firmou uma cumplicidade inesperada. Sentaram-se juntos, à sombra da varanda, os corpos tocando-se. Levemente, ela não falou, mas em seus olhos reluzia um pedido silencioso. Aceito você. Aceito meu desejo. Aceito esse sentimento que cresce forte como a raiz da mandioca que plantaram juntos. Joaquim apenas sorriu e permaneceu ao lado dela, sem pressa, como se aguardasse o momento certo de transformar a cumplicidade em algo ainda mais profundo. E ali, na simplicidade do gesto menos mãos unidas, respirações alinhadas, olhares tranquilos. Helena aceitou, pela primeira vez, a presença dele ao seu lado sem resistir. A nobre, antes tão implacável em seu orgulho, rendia-se à intimidade que lhe era até então inconcebível. O sol surgia pálido naquela manhã, filtrando-se pelos troncos irregulares da mata em torno do casebre. Helena e Joaquim despertaram ao mesmo tempo, não mais separados pelo medo, mas por um silêncio carregado de tensão. Ela ergueu-se primeiro, e ao olhar seu reflexo no pote de barro com água, notou as marcas de fuligem no rosto, o cabelo embaraçado e o semblante comprometido pela coragem que aprendera a ter. Sabia que o mundo lá fora jamais veria sua nova face com benevolência. 1. O aviso na estrada enquanto Joaquim ordenhava a vaca. Helena percebeu um grupo de cavaleiros aproximar-se, pela trilha empoeirada. Eram homens de farda e insígnias, porteiros da família Montemor, enviados para verificar se o castigo prosseguia conforme o veredito. Seu coração disparou. Eles descobriram algo além do permitido. Temerosa, correu para dentro, mas não havia escapatória. A porteira rangia alto, anunciando a chegada de um destino inexorável. Fique aqui, ordenou Joaquim, pousando um braço firme sobre seu ombro. Deixe comigo. Helena hesitou, mas reconheceu no olhar dele a decisão inquebrantável de protegê-la. Escondeu-se num canto, sentindo a respiração presa. Do lado de fora, vozes ecoaram em tom autoritário. Joaquim, apareça imediatamente, bradou um dos oficiais, impaciente. Ele saiu, limpo de qualquer sinal de hesitação. Helena o seguiu pelas frestas da porta. Verificou de pé, firme, ombros retos, como se pronto estivesse para encarar qualquer ameaçada. Senhor, disse um dos cavaleiros, retirando o chapéu, temos ordens expressas de sua graça, o Duque do Montemor, para averiguar seu comportamento e o desta dama. Relate.
Joaquim manteve o olhar fixo, controlado. Tenho cumprido tudo o que me foi determinado, senhor. A senhora Helena está sob meus cuidados. Passa bem, e tem realizado as tarefas adequadamente. Os homens trocaram olhares desconfiados. Um deles encontrou Helena espiando então, é você a condessa desobediente. Rosnou, aproximando-se com a rédea do cavalo. Parece que o trapo de quem foi arrendado combina com seu rosto indignado. A humilhação soou tão cruel quanto o próprio chicote. Helena sentiu o sangue subir ao rosto ou ao pulso Leidegger. Antes que a cólera rompesse, Joaquim ergueu a voz. Ela tem cumprido as tarefas, e, quando necessário, cuida da casa e das crianças vizinhas. Este casebre nunca esteve tão bem mantido, crianças? Estranhou outro. Quem são essas crianças? O filho de Joaquim menos respondeu, enxugando o suor da testa. Está doente, e a senhora Helena teve a compaixão de amamentá-lo, salvando-lhe a vida. O silêncio foi imediato. Os cavaleiros recordaram o relato oficial de uma condescendência indevida e trocaram olhares. O capitão franziu o senho. Uma nobre a dar de mamar a uma criança de escravo. Isso contraria toda a hierarquia social. É repugnante. Joaquim ergueu o queixo. Desafiador, se salvar uma vida é repugnante para vossas senhorias, então que seja também meu crime. Capitão cerrou os olhos, com raiva contida. Você está preso por desobediência e promoção de abominações. E você? Dirigiu-se a Helena. Será imediatamente levada de volta à residência principal, para receber nova sentença. Sem tempo para mais nada, os guardas avançaram. Tentou protestar, mas teve o olhar agarrado por Joaquim. Elsie, seu rosto entre as mãos calejadas, não tema, eu voltarei por você. Ele sorriu de maneira tranquilizadora, apesar da mão pesada que se ergueu para prendê-lo. Os guardas algemeram-lhe os pulsos e o arrastaram para longe, enquanto Helena gritava: Não, Joaquim! Mas as rédeas do poder eram implacáveis, e a carruagem de retorno arrancou com ela a bordo, sacudindo-a em cada furo da estrada. 2. O retorno. Ao solar a viagem foi um suplício de lembranças. Cada casa, cada árvore, cada suspiro de vento, trazia de volta o peso da aristocracia que ela antes desprezara. Quando chegou ao pátio imponente dos Montemor, viu reunidos o pai, o avô, a tia, todos em seus trajes pomposos, olhares rígidos como estátuas de pedra. A carruagem freou. O cocheiro abriu a porta. Helena, com o rosto manchado e a roupa suja, precisou erguer o que restava de sua dignidade. Helena menos, disse o conde. Voz grave. Sua conduta ultrapassou todos os limites. Decidiremos seu destino em conjunto com a corte. Retiraram-na da carruagem. Cada passo até o salão ressoava como um veredito antecipado. A porta larga abriu-se para um salão vasto, decorado por lustres de cristais e tapeçarias suntuosas. Família Montemor aí esperava, em volta de uma mesa de carvalho cravado de rubis e diamantes. 3. O interrogatário estenta em uma cadeira de braço dourado. À sua frente, a duquesa Severa. Sua suposta compaixão é traição. As nossas leis explicam-se. Helena inspirou fundo, e pela primeira vez, falando não mais como nobre orgulhosa, mas como mulher sedenta de justiça, ergueu o queixo. Salvei uma criança. Esse é meu único erro. O marquês, o avô, aproximou-se, sua obediência era clara. Viver como escrava, sem direito a privilégios. Ao dar de mamar ao filho do escravo, você se elevou acima de sua condição, contaminando toda a hierarquia. Talvez menos, retrucou ela, num brilho de desafio. O verdadeiro crime seja pertencer a uma ordem que permite que um homem seja escravizado. Enquanto chamam de salvação um ato de amor, o salão estremeceu. O silêncio reinou por alguns momentos até que o conde se erguesse. Traças-te desonra à família. Você será deserdada, banida para sempre de nossa propriedade, e o menino será vendido para fora da província. Helena sentiu seu coração apertar, mas nada derrubou a calma que surgia em seu peito. Olhou para a irmã mais jovem, que soluçava. Depois encarou o pai. Façam o que quiserem, mas saibam que meus lábios repetirão meu ato de amor até o fim dos meus dias. 4. A crise final levará-na para um aposento alto, sem janelas, uma cela de silêncio, enquanto o pequeno tribunal se dissolvia em cochichos. Lá fora, via-se o brilho de lanternas e o eco de passos apressados. No chão de pedra, Helena jorrou-se e fechou os olhos. Mansidão e desespero se misturando. Lembrou-se do rosto calmo de Joaquim, do pequeno corpo que ela acolhera em seus braços, do calor do leite que lhe dera, sussurrou, num pedido a si mesma, a Deus, a quem quer que ouviu sua prece. 5. O gesto desesperado então, do corredor,
Veio um estalo de madeira contra madeira. Uma figura encapuzada entrou silenciosa. Alcançou-lhe a parede da cela uma pequena sacola contendo pão, queijo e um bilhete com a letra firme de Joaquim. Minha Helena, não tenho luxos. Apenas o que resta do meu trabalho. Leve-o consigo como prova de que o amor resiste a qualquer cadeia. Espere-me ao amanhecer junto ao antigo portal, onde plantei a muda de manga. Seu sempre. Joaquim, seu coração saltou. A iminência da traição familiar tornava a fuga improvável, mas aquela mensagem reacendeu a chama de esperança. Helena guardou a sacola debaixo dos trapos e ergueu o rosto para o teto frio. Já sem lágrimas, apenas determinação. Na madrugada seguinte, o canto de um pássaro acordou-a. Vestiu-se com um saiote rasgado e sem ser vista pelos guardas. Deslizou a sacola pelo chão da cela e passou a mão pelas frestas da porta. Rodou o trinco enferrujado e saiu. Cada passo no corredor ecoou como prece. No pátio interno, sob a luz fraca das estrelas, esgueirou-se até o antigo portal de pedras, onde lembrava-se da muda de manga que Joaquim plantara no primeiro dia em que chegara ao casebre e lá estava El, encurvado, mãos na terra. Quando ergueu o rosto e viu Helena, correu em sua direção, lágrimas nos olhos. Sem precisar de palavras, abraçaram-se no silêncio da madrugada, cúmplices na fuga que se iniciava. Você está pronta? Sussurrou ele. Pronta menos, respondeu. Ela, com voz firme, mãos dadas, desapareceram entre os arbustos, rumo a um destino incerto, mas livre. A trilha estreita serpenteava pelo brejo escuro, iluminado apenas pela pálida luz da lua que lutava para romper a copa fechada das árvores. Helena caminhava com passos firmes, o coração em tempestade, abraçando a sacola de pão e queijo que Joaquim lhe entregara na cela. Ao seu lado, ele guiava menos com a mão entrelaçada na sua, o corpo escuro e atlético projetando sombras que dançavam no chão lamacento. Cada golpe de vento trazia o cheiro úmido da mata menos, e, num sopro mais quente, lembrava-lhe o aroma terroso de sua pele, que se gravava na sua memória como ferro incandescente. Depois de agirem com cautela para despistar os guardas, os dois deixaram para trás o velho portal de pedras e adentraram na mata cerrada. Passaram por riachos rasos, onde Joaquim ergueu Helena, para evitar que suas sandálias delicadas afundassem na lama. Ela permitiu-se, pela primeira vez, aceitar a ajuda dele sem resistência, não mais por obrigação, mas por confiança e carinho genuíno. A emboscada e o sacrifício cerca de 2 horas depois, ouviram o trotar seco de cascos atrás deles. Guardas da família, alerta ao desaparecimento da condessa, fechavam o cerco. Joaquim parou subitamente, puxou Helena para um tronco oco e sussurrou. Sigamos adiante, pelo desvio que conheço. Rápido, mas quando deram 3 passos, um clarão de tocha brilhou entre as árvores, e vozes vociferaram. Ali, a fugitiva. Os soldados avançaram, e Joaquim sentiu o peso do mundo em seus ombros. Com um gesto urgente, empurrou Helena contra a árvore, e levantou a voz. Sigam-na vocês, eu detenho os demais. Corra, Helena! Agora! Ela tentou protestar, mas ele ergueu o queixo com carinho dolorido. Não pense em mim, pense em sua liberdade. Sem esperar, ele se lançou à frente, brandindo com destreza um pedaço de madeira contra o primeiro soldado. A luta foi breve e feroz. Ele derrubou 2 inimigos antes de ser atingido por uma lança que cravou em seu flanco. Sentiu o golpe queimar-lhe a carne, mas resistiu, até ter certeza de que Helena fugira por entre as folhagens. Ela correu até o riacho mais adiante, as lágrimas misturando-se à chuva fina que caía. O som de gritos e cascos ficou para trás. Mas, ao olhar para trás, vislumbrou o vulto de Joaquim e ergueu os braços em desafio, manchados de sangue no lençol branco, que lhe servia de camisa. E em seguida, cair de joelhos, sobre o barro. O Korak, de Helena pareceu estagnar. 2. A promessa na margem do rio. Chegou ao rio revolto. As águas carregadas pelos temporais recentes, apoiada numa rocha. Ela chorou a dor da partida. O medo de não vê-lo mais. As mãos dela tremiam ao tocar a água. Fria, mas ergueu o rosto em direção aos céus. Joaquim! Gritou. A voz ecoando entre as árvores. Aguarde por mim. Naquele instante, um milagre. A luz fraca de uma tocha oscilou na borda oposta do rio. Era Joaquim, cambaleante, porém vivo, com o rosto marcado pela luta e a camisa encharcada de sangue. Ele atravessara o leito, a nado recuçando-se, a abandoná-la. Com esforço, alcançou a margem, e ela correu em seu socorro, apoiando-o nos ombros frágeis. Ele caiu de joelhos, e ela ajoelhou-se diante dele, a sacola de provisões esquecida na beira da água. Achei que tentou dizer, mas as palavras morreram nos lábios. Joaquim sorriu,
um sorriso de dor e ternura. Prometi que não te deixaria só. E não deixei. Ela limpou o sangue de seu rosto com ternura quase maternal, recordando o dia em que o bebê dele tivera sua vida salva pelo mesmo gesto. 3. A união sob o manto da noite e a chuva cessou. E a lua, agora clara, iluminava os dois que se erguiam precariamente. Helena Faresa-lhe um pedaço de pão, o último que tinham menos, e ele partiu ao meio, dividindo-o com ela num ritual de comunhão. Sentaram-se lado a lado, o corpo dela pressionado contra o dele, compartilhando calor e silêncio. Os lábios dele, nos quais ela confiara tantas vezes, tocaram os dela num beijo breve, mas carregado de todas as palavras e emoções que jamais haviam sido ditas. O toque foi fugaz e intenso, como a aurora que rasga a noite, e despertou ambos para a plenitude daquele amor proibido. Helena recostou-se em seu peito, escutando o coração dele, que batia num ritmo tão familiar quanto o dela. Coda Pulsar. Sentia a coragem de romper amarras, de construir um novo mundo onde a nobreza não se medisse por título, mas por ação. 4. A chegada ao refúgio sabendo que não poderiam permanecer na floresta. Joaquim guiou-a por trilhas secretas, até uma cabana abandonada nas margens de uma antiga estrada de tropeiros. Lá, encontraram apenas 4 paredes de taipa, mas era o suficiente, sua nova morada. Acenderam uma fogueira no centro, e com o calor das chamas, cozinharam as lentilhas restantes. Enquanto a panela borbulhava, Helena limpou as feridas dele com um pano embebido em infusão de ervas, lembrando-se de como ele fizera por ela nos primeiros dias. A inversão de papéis a comoveu profundamente. Era ela agora quem cuidava daquele homem que a resgatara em tantas ocasiões. Com as mãos trêmulas, ela pressionou o pano na ferida profunda do flanco dele. Ele gemeu, mas segurou sua mão. É você que me salva, Helena. Ela inclinou-se e beijou-lhe o peito perto do coração, como se selasse ali seu juramento de amor e gratidão. As lágrimas dela caíram sobre a pele dele, misturando-se ao sangue seco, e, na fusão de dor e ternura, nasceu um laço que nenhum aço quebraria. 5. O pacto de liberdade. Na manhã seguinte, o canto dos pássaros trouxe uma nova esperança. Helena acordou primeiro observando o homem que amava dormir serenamente, apesar das dores que ainda o consumiam. Aproximou-se, sentou-se ao lado dele, e com a voz embargada, fez-lhe uma promessa. Juntos, construiremos nossa vida. Não importa onde, nem sob quais condições, serei livre de meu passado. Você será livre da escravidão. Ele abriu os olhos, cansados, mas firmes. Qualquer que seja o preço, pagarei por essa liberdade ao seu lado. Ela estendeu a mão, e ele a segurou. 2 dedos entrelaçados, um símbolo de adesão mútua. E ali, na simplicidade da cabana, fizeram um pacto silencioso. Recomeçar a vida como iguais, com amor e dignidade. 6. O epílogo poético. Meses depois, já longe das terras dos Montemor, sob um céu de verão sem fronteiras, Helena e Joaquim ergueram uma pequena casa de taipa branca junto a um rio cristalino. Cultivaram a terra, criaram galinhas, e trouxeram ao mundo um filho que Helena amamentou com orgulho, não mais como humilhação forçada, mas como gesto espontâneo de amor e liberdade. O vento embalava a muda de manga que ambos plantaram. Na manhã da fuga, crescida e frondosa, símbolo de raízes que se fortalecem no solo fértil da igualdade. Os vizinhos, de todas as origens, reconheciam naquele casal o estandarte de um novo tempo, a nobreza do coração, capaz de derrubar os muros erguidos pela ambição e pelo preconceito. E, ao cair da tarde, quando o sol pintava o céu de ouro e púrpura, Helena e Joaquim sentavam-se juntos à sombra da mangueira, mãos entrelaçadas, olhares fixos no horizonte livre, sabendo que o amor, mais poderoso que qualquer sentença, construirá-lhes um reino sem senhores, apenas soberano aos próprios sentimentos. E foi sob o abraço doce da liberdade, onde o amor se fez justiça, que seus corações fincaram raízes eternas, florescendo em liberdade.